pessoal, depois de uma longuíssima temporada longe daqui, resolvi voltar. Contar um pouquinho do que aconteceu. E uma das primeiras coisas é algo visível, né? A aparência, agora eu tô mais magrinha. E isso mudou muita coisa, não só na minha autoestima, mas nas coisas que eu escolho pra minha vida. Como eu decidi viver. Desde o último vídeo que eu postei aqui, quando eu ainda morava na Suíça, fui pra lá, cheia de sonhos, cheia de vontade, cheia de planos, e a grande maioria deles foi frustrada. Eu tinha um sonho de ter uma família no exterior, arrumar um emprego, ficar lá a vida toda morando como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo, um conto de fadas que estivesse ao meu alcance. Às vezes a gente faz muitos planos, né? Só que a gente não se dá conta que talvez esses planos não sejam os mesmos planos que Deus tem para nós. E no meio daquela pandemia, depois que eu terminei o meu mestrado, eu tive que voltar para o Brasil e me vi tão fragilizada, principalmente porque eu cheguei no Brasil depois da perda de um ente querido muito, muito importante para minha vida, que era a minha figura paterna, meu avô Lima, que faleceu na pandemia, não tive como me despedir, e deixei para trás meu sobrinho, que foi quem eu acompanhei desde a gravidez até os 2 primeiros aninhos de vida. Cuidei dele com todo amor e carinho, como se fosse meu filho. Então, foi uma dor dilacerante deixar para trás tantos sonhos, tantas coisas, tantas pessoas queridas e amadas. Uma sensação de um sonho interrompido, sabe? Naquele momento eu não entendia o porquê de ter dado tudo errado, o que tinha faltado, o que eu não me dediquei o bastante. Questionei muito. A minha autoimagem, em todos os sentidos, estava muito distorcida. Fazia muito tempo que eu já não me olhava no espelho. Eu não queria tirar fotos, eu não queria encontrar as pessoas, porque eu estava muito, muito acima do peso. Eu já não me reconhecia naquele corpo. Foi um processo muito dolorido, esse da minha volta ao Brasil. Demorou muito tempo para eu digerir tudo isso, até eu conseguir engrenar de novo e decidir me cuidar, transformar tudo aquilo que não estava certo. O processo é longo e ele ainda não terminou, mas eu já me vejo muitos passos além do que eu imaginava que pudesse estar. O primeiro deles foi começar a cuidar da minha saúde. Eu que já tinha passado por um câncer, naquele momento que voltei para o Brasil em novembro de 2020, e estava muito debilitada fisicamente, sem energia, deprimida, sem perspectivas, sozinha, tendo que recomeçar tudo do zero. Tive um problema muito sério com a minha mãe e isso me fez cortar relações com ela. E quando voltei assim tão fragilizada, foi muito difícil recomeçar. Eu não sabia nem por onde, só sabia que eu queria muito uma nova vida. Pedi muito a Deus que me desse uma nova oportunidade de mudar, de me cuidar, de me abrir para as pessoas. Voltei a trabalhar numa situação que eu não desejava. E foi preciso que eu tivesse humildade para começar literalmente do zero. Eu voltei para o mesmo trabalho, mas sem função, como se eu tivesse ali no dia 1, que não tivesse a bagagem de décadas de serviço. Sim, eu já tenho 20 anos nessa empresa. Mas naquele momento eu só queria começar, eu só queria uma oportunidade de retomar.
E aqui ainda estava na pandemia, né? E nesse processo de voltar da pandemia, passar por ela aqui no Brasil, muita coisa aconteceu. Medo de que algo acontecesse comigo, porque sou do grupo de risco. Na época minha diabetes estava bem descontrolada, todas as taxas hormonais, tudo muito ruim. A primeira coisa foi a necessidade de me cuidar, de emagrecer, de perder peso, porque eu não queria me ver do jeito que eu estava. É como se eu tivesse me abandonado. E recuperar isso foi muito difícil. Muito, muito difícil. Mas aos pouquinhos eu pude contar com a ajuda de anjos que Deus colocou no meu caminho. Como, por exemplo, a minha irmã, Márcia, que naquele momento falou pra mim: não, vamos malhar com a gente, tem uma professora que tá dando aula pra gente de personal, você faz com a gente ali ao ar livre e vai dar certo. E ali eu comecei com muito, muito sacrifício, não conseguia correr 10 metros sem botar a língua pra fora de tão cansada que eu tava. Muito pesada, bem sem condicionamento físico, mas muito obstinada de que eu ia conseguir. Procurei um endocrinologista, nutricionista, todos os médicos que pudessem me ajudar para colocar meus exames em ordem, me cuidar. E não foi fácil, mas eu encarei o desafio. E um ano depois, minha vida já estava bem diferente. Eu tive uma oportunidade no trabalho, uma promoção, que ali seria a porta para abrir muitos caminhos. E nesse momento eu também me desabrochei como uma borboleta. Me transformei, decidi que era hora realmente de mergulhar nesse autocuidado. Passei a gostar até de ir para academia, no sentido de que, não por gostar de ir lá puxando ferro, não é isso, mas de gostar de me cuidar, gostar de ver que cada dia eu estava um pouquinho melhor, de ver meus exames melhorando, as roupas ficando mais largas e a autoestima voltando bem lentamente. Foi um processo longo, como eu disse. E durante esse processo, que tiveram muitos altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, eu me apaixonei pela corrida. Sim, lembro direitinho da minha primeira prova. E nessa prova foi transformadora. Foi uma prova chamada Jingle Bells, que acontece aqui em Brasília na época do Natal. Linda, com o caminhão da Coca-Cola, Papai Noel, todo mundo de gorrinho, música, pessoas rindo, brincando, felizes, cada um no seu ritmo. Uma festa mais de confraternização do que uma prova de corrida. No meio daquela alegria, eu falei: é isso, eu quero correr. E quem diria que hoje eu sou uma maratonista? Isso mesmo, uma maratonista. Depois eu posto um videozinho aqui só para vocês verem algumas dessas provas, algumas dessas conquistas que eu tive na corrida que foram, assim, inimagináveis. Nunca me veria. Se eu pensasse daqui, sei lá, 10 anos atrás, que hoje eu seria uma corredora, imagina, nem passaria pela minha cabeça. Mas isso aconteceu. E nesse tempo de transformação, não só do meu corpo, eu fui me transformando como pessoa. Ficando confiante, forte, cada vez mais obstinada no autocuidado. Encontrei uma pessoa. Hoje nós vivemos juntos, temos uma união estável. E a gente se ajuda muito. E tem desafios, como toda relação tem. Mas eu vejo que foi uma nova oportunidade de viver. Então, nesse primeiro vídeo de retomada aqui, eu queria dizer isso para vocês, que muitas vezes a gente pensa que o nosso caminho é um, mas
mas Deus trilha outro totalmente diferente e a gente tem que estar aberto às oportunidades. Tem que estar disposto a tentar, tem que ter resiliência para aguentar o tranco quando tudo estiver assim no chão. Eu estive nesse lugar, fundo do poço, mas o meu poço tem mola. Eu quero voltar a falar sobre espiritualidade, eu quero voltar a falar de autocuidado, eu quero falar de amor, eu quero falar de carreira, eu quero dar voz a essa Priscila que ficou tanto tempo calada, tanto tempo refletindo, mas ao mesmo tempo com tanta coisa para falar e dividir. Eu tenho muito o que falar, quero muito dividir todas essas histórias com vocês. Esse é só um primeiro vídeo para voltar, para dizer que aqui estou, para chamar vocês para essa jornada, para dizer assim, vem comigo. Você que tá triste, ou que tá ansioso, ou que tá em depressão, ou que tá pensando, nossa, mas não tem mais jeito a minha vida. Tem, sempre tem. Sempre tem novas chances, novas oportunidades, novos amores, novos corpos, novos trabalhos, novas amizades, novas tempestades. E ao mesmo tempo anjos que Deus coloca no nosso caminho, ao mesmo tempo portais que se abrem, chances de reviver de uma forma diferente, de ressignificar dores antigas, de reescrever uma nova história, de fazer valer a pena tudo aquilo de ruim que você teve que passar, porque tudo foi aprendizado, nada foi em vão. Então vamos junto. Queria te convidar para vir comigo nessa jornada de autoconhecimento, de aprendizado, de compartilhamento de experiências, de histórias. Eu acho que vai ser o início de um florescer maravilhoso. Tenho muito para falar e compartilhar com vocês e estou ansiosa por isso. Hoje é só um começo, um recomeço. Para uma nova Priscila, um novo lugar, um novo momento, cheia de sonhos novamente, mais madura, mais forte e com a certeza de que Deus tem me abençoado em todos os lugares onde eu estou, onde eu pretendo estar. Ele vai estar sempre do meu lado, assim como Ele vai estar do seu lado. Tá certo? Muito obrigada, um beijo carinhoso no seu coração. Obrigada por escutar até aqui, obrigada pela confiança, obrigada por querer fazer parte desse movimento, que vai ser muito, muito especial. Eu conto com você. Eu espero que você também conte comigo. Um beijo carinhoso no seu coração. Até o próximo vídeo.